narcisismo e individualismo na sociedade atual, né? O mal-estar na atualidade. Deve-se perguntar agora sobre a implicação do discurso psicanalítico nesse novo contexto. Se até agora enfatizei as antinomias entre a modernidade e pós-modernidade, para marcar a oposição entre diferentes modos de subjetivação, é preciso agora insistir na outra face da moeda. E essa indica, contudo, que a cara não se confunde com a coroa. Da mesma forma que os herdeiros de Marx transformaram seu pensamento em algo da ordem mecanicista e economicista, o mecanismo aconteceu com os herdeiros de Freud. Com efeito de discurso desse foi transformado de maneira bem paradoxal em uma modalidade de pensamento fundado na exaltação da individualidade e não do registro do desejo. Dessa maneira, a psicanálise foi modalidade de discurso que contribuiu de forma decisiva para a constituição da cultura do narcisismo. É um evidente paradoxo histórico, algo absolutamente inesperado. Não quero dizer que a psicanálise foi o único responsável por esse resultado. Porém, não se pode esquecer que já nos inícios iniciais do pós-freudismo, a psicanálise já silenciara as potencialidades desconstrutivas do desejo, para cultuar, em contrapartida, a virtude do eu e do narcisismo. Por isso, participou ativamente no assentamento das bases críticas ou éticas da cultura do narcisismo. O que é que falarmos aqui? Que no mundo capitalista, que exige mais a individualidade, né, onde o ser tem que ser individual e competir com outro ser, né, a competitividade levou à individualidade, né, e não só o narcisismo, segundo Freud, né, surgiu. Porque o narcisismo, onde o ser só se importa com você mesmo, não importa com o outro, o outro. E na sociedade que a gente vive, onde a competitividade leva você a lutar por isso, né? A lutar por essa questão de direitos de seus, né? Você tem que ser o melhor, você tem que ser o bom, senão você é descartável, né? Então é isso que leva à competitividade. Se tal processo é bastante padente na tradição analítica norte-americana, na qual a psicologia do eu levou bem longe a pretensão de identificar a experiência psicanalítica com a epopeia do eu. Esse destino não se restringiu a isso. Infelizmente, aliás, com efeito nesses movimentos analíticos que mais opuseram teoricamente a psicologia do eu foram críticos dessa, como o lacaniano. Resultados semelhantes fizeram presente. Com isso, a psicanálise propunha com Freud um descentramento do eu e a consciência da relação ao inconsciente e às pulsões, intentando o poder desconstrutivo do desejo. Retoma algumas premissas do pensamento individualista e radicaliza bastante. O que é que Lacan traz com o novo estudo de Freud? Ele traz que o que houve mais foi a exaltação da psicologia do eu e a desconstrução do desejo. Então, Lacan fala não, que a gente que move o ser humano é o desejo, né? Então, a psicologia do eu se envolveu mais com a consciência do que a inconsciência do ser humano, né? E é isso que Lacan traz, que a exaltação do eu, né? O eu precisa estar nessa questão do desejo, o eu desejante. Não é aquele eu mais só individualista, mas é o eu que procura entender o seu eu. E com efeito, o discurso freudiano pretendeu realizar uma crítica do pensamento individualista, que se construiu no ocidente dos séculos 17 e 18, à medida que o descentramento do sujeito do campo do eu e da consciência tinha como contrapartida a ênfase conferida do outro e alteridade. Vale dizer, o desejo e a pulsão eram sempre reenviados ao outro, de tal maneira que descentramento do sujeito da consciência que eu tinha correlatado, e o